Debandada total do Masters 1000 de Toronto. Tá aí na capa que caíram mais dois, só que antes de eu gravar o vídeo, quando a capa já tava pronta, caiu mais um. Então caiu mais três, simplesmente mais três grandes jogadores desistiram do Masters 1000 de Toronto. E tá acontecendo uma coisa que eu particularmente não me lembro de ter visto antes, que pode ser até que o João entre como cabeça de chave em Toronto. Existem 5 tenistas na frente do João. É muito difícil, é verdade, porque nós estamos aqui na quarta-feira, Toronto já começa na próxima semana, mas é tanta gente que desistiu que não dá pra gente descartar essa insanidade. Imagina só se o João Fonseca entra como cabeça de chave em Toronto. A gente vai passar todos os detalhes do vídeo de hoje, quem desistiu, quem foram os 3 tenistas que desistiram, e vamos fazer um giro. Tem muita coisa boa acontecendo. O Gutão, Luiz Guto Miguel, somou seu primeiro ponto na ATP, num torneio disputado aqui em São Paulo, profissional. Então o Gutão conseguiu a sua primeira vitória como profissional. A gente vai dar os detalhes. E tem outros 2 brasileiros também indo muito bem. É muita informação, então vamos direto aqui. Mas antes, né? Antes, se inscreva no canal. Ó, a gente já tá com uma profecia em andamento. Faltam cerca de 30 inscritos somente pra gente bater 5 mil. E se bater 5 mil, o João fará uma grande campanha em Toronto. Tá feita a profecia, só falta eu ir no cartório registrar, porque é certeza que vai acontecer. Então se inscreve aí no canal se você gosta do nosso conteúdo, nos ajuda, dá o like, faz um comentário aí que, nossa, ajuda demais, não custa nada, é de graça e faz total diferença pra gente. Então vamos lá, direto pra tela do meu computador, para falarmos sobre as desistências do Master de Toronto. A gente no vídeo anterior tinha falado sobre as desistências de Sinner, Draper, Djokovic e Tommy Paul. Não, Tommy Paul não. Sinner, Draper, Djokovic, Korda e Hurkacz. Acho que era isso. O Alcaraz não estava confirmado ainda. O Alcaraz foi confirmado. E saíram outros nomes como o Tommy Paul e o Dimitrov, que foram agora, hoje, desistiram. E agora um pouquinho antes do vídeo, o Matteo Berrettini também está de fora. O Matteo Berrettini que estava naquela lista que eu falei de possível, de alternates, que chamam, que são os caras que vão ocupando as cabeças de chave. Por quê? Para quem não sabe como funciona, são 32 cabeças de chave. O torneio lá, a chave, tem quase 100 tenistas, são 32 cabeças de chave, só que se um cabeça de chave desiste e não vai jogar, o 33º melhor ranqueado sobe para a posição 32, e assim por diante. O João chegou a estar, acho que 12, como alternate número 12. Ele já é o alternate número 6, ou seja, se tiverem 5 desistências do primeiro até o 35º ali, mais ou menos, o João pode até entrar como cabeça de chave, que é uma loucura. Quem tá na frente do João nesse momento é o Luciano Darderi, P. Ricard, o Matteo Arnaldi e o Sebastian Baez. Esses 4 aí estão como alternate. Então, se cair qualquer um dos cabeças de chave, entra ali o Sebastian Baez e assim por diante. Eu acho muito difícil que aconteça, mas não dá para duvidar de mais nada. Só hoje foram 3. Então a gente não pode duvidar de mais nada. Por que será que tem tanta gente desistindo assim de Toronto, hein? Mas pra frente a gente vai saber o real motivo, mas a maioria aí é por lesão realmente, né? Vários jogadores saíram baleados aí de Wimbledon e muitos vão descansar, acredito eu, para entrar firme em Cincinnati e aí sim no US Open. E a gente teve hoje grandes resultados para o tênis brasileiro. Luiz Guto Miguel, como eu falei, conquistou uma grande vitória, sua primeira na carreira contra outro jovem brasileiro, que é o Enzo Coleman, ele já é top 1000 aos 18 anos, é uma revelação também, mas o Gutão foi lá e conquistou uma grande vitória, sua primeira vitória na carreira. O Gutão teve o seu primeiro ponto na ATP. O primeiro ponto a gente nunca esquece, o Gutão conquistou esse primeiro ponto, parabéns para ele, que tem um páreo duríssimo nas oitavas de final. M25, São Paulo, disputado no Saibro, contra, é mexicano, tá? Francês aí, mas é mexicano, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui. Alex Hernandes, número 431 do ranking e cabeça de chave número 1 do torneio. O Alex Hernandes, que pegou hoje outro brasileiro, que é outro Miguel. Ele pegou o Luiz Felipe Miguel, que também não tem ranking, e venceu por 2-7-0, parciais de 6-4, 7-5. O mexicano, isso mesmo, o mexicano Alex Hernandes, que é o cabeça 1. A gente colocou aí um favoritismo de 70% pro mexicano, mas o Gutão já tirou a zica, né? Ganhou a primeira partida e agora o que vier é lucro, que o Gutão entre leve em quadra, que ele jogue pra cima e quem sabe conquiste uma vitória contra um top 500, que seria algo surreal. A gente teve também
O João Lucas Reis ontem vencendo o Gonçalo Bueno, peruano, em duplo 6-2. O João Lucas Reis, que já está beirando o top 200 do ranking, tá na melhor fase da carreira, conquistando títulos e jogando muito bem. E pode ser aí um jogador quem sabe, para chegar até no top 100. Ele que vai enfrentar o francês Wyenberg, que é o número 249, é um ranking parecido com o dele. E nas casas de aposta aí o João Lucas Reis é favorito para esse jogo. Oitavas de Tampere, Challenger de Tampere, que é na Finlândia. Também jogado no Saibro, o João Lucas Reis, que é especialista aí no Saibro, é o melhor piso dele. Então, esse jogo ainda sem horário definido, amanhã cedinho, vai ser amanhã cedinho. Tomara que o João conquiste, João, né? Mais um João aí, conquiste uma grande vitória aí, consiga avançar, quem sabe, rumo ao top 200. E a gente teve o melhor resultado aí em termos de importância, pelo menos em pontos, foi do Thiago Wilde, que já ganhou 2 partidas em Kitzbühel. Kitzbühel é um torneio jogado no saibro austríaco, é um saibro rápido porque tem altitude. Então os brasileiros, a gente falou em outro vídeo aqui que os brasileiros eles têm muita facilidade em jogar no saibro com altitude, porque é o estilo de jogo do tenista brasileiro, né? Por que o saibro com altitude é mais rápido? Ar rarefeito, a bolinha anda mais, às vezes 500 metros, 700 metros faz muita diferença. Não é que nem no futebol que tem que ser lá em La Paz para fazer diferença. 500, 1000, nossa, mais de 1000 então é uma loucura, a bola anda muito mais. E o tenista brasileiro, por estar acostumado a jogar no saibro e ter um estilo de jogo agressivo, porque o tenista brasileiro na sua essência é agressivo, essas condições elas encaixam perfeitamente com o nosso tênis. E esse é um cara que vai muito bem no saibro, assim como o Felipe Meligeni, assim como o Tomás Bellucci ia também, tem 2 títulos nesse tipo de condição. O Thiago Wilde conquistou uma vitória contra essa revelação da Alemanha, que é o Justin Angel, 7-5, 6-3, e hoje conquistou a maior vitória. Não vou dizer a maior vitória da carreira, porque ele já ganhou de tenistas muito bem ranqueados, mas o Roberto Bautista Agut é um cara que é ex-top 10, já é veterano hoje, mas foi número 9 do mundo, e o Thiago fez uma grande partida, duplo 7-5. Teve alguns probleminhas ao longo do jogo que ele vem enfrentando no mental, né? Acabou sacando pro jogo em 5-3, foi quebrado, quebrou raquete, parecia que o jogo ia escapar, mas ele foi, colocou a cabeça no lugar e conquistou uma grandiosa vitória contra o espanhol Bautista Agut, que é um grande jogador, e nessas condições também, porque é um cara que é um jogador de quadras rápidas, né? Apesar de ser espanhol, o espanhol normalmente é bom no saibro, esse é um espanhol diferenciado, ele joga muito bem na grama, joga bem em quadras rápidas, e como é um saibro rápido, é uma condição que eu favorecia, e o Thiagão conquistou uma grande vitória. E olha só, se o Thiago ganhar amanhã do Botic van de Zandschulp, eu tava ouvindo aqui pra ver se eu falei o nome. Eu não vou nem falar de novo, porque eu acho que eu acertei. O Botic, se ele ganhar do Botic amanhã e alcançar a semifinal, vai ser o melhor resultado dele desde 2020. Pra vocês verem como às vezes você encaixar uma semana boa faz total diferença. O Thiago Wilde, que tá ali em 130 do ranking, se ele ganhar amanhã, ele já vai pra 120. Se ele for campeão de Kitzbühel, ele volta ao top 100. Então, é um jogo importantíssimo, um jogo duríssimo também contra o holandês, que é muito bom, que é um cara que varia o jogo, que é um jogo complicado, um matchup complicado, e por isso que a gente colocou aí 60% de favoritismo pro holandês, e a gente espera que o Thiagão faça uma grande partida. E amanhã, no vídeo de amanhã, a gente vai dar todas as atualizações aí, como é que foi o João Lucas Reis, como é que foi o Gutão e o Thiago Wilde, a gente vai passar o panorama e já preparar para na sexta-feira a gente fazer um vídeo especial completíssimo sobre o ATP 1000 de Toronto, chave, quem joga. Olha, se você não conhece ainda o nosso vídeo de análise de torneio, dá uma olhadinha aí, pesquisa aí no canal, que todo torneio a gente faz uma análise completa com os últimos campeões, o maior campeão, curiosidades, tudo que tem direito, tudo que você merece. E eu acho que a gente merece só um likezinho, né? Deixa o likezinho no vídeo, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Um grande abraço e até mais.